Vamos ficar em pés, vamos orar e pedir ao Senhor que fale conosco. Nós vamos ler a Bíblia em 2 aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 6. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Mas antes, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é a verdade. E nós reconhecemos e cremos que a verdade do Senhor é eterna. Buscamos a Tua presença nesta noite. Pedimos que fale conosco, fale ao nosso coração, revela-nos a Tua vontade. Queremos Te conhecer e obedecer o Teu propósito. Por isso, meu Deus, nós oramos e cancelamos toda cegueira, toda incredulidade, toda distração e todo mal. Nós cancelamos da nossa vida agora e declaramos, ó Pai, sobre a Tua igreja, seja feita a Tua vontade. Reine, Senhor, neste lugar, reine em cada coração, para que o Teu propósito seja estabelecido, ó Pai. Aqueles que estão enfermos, eu oro neste momento e peço que sejam curados, porque está escrito, Jesus, que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas Tuas pisaduras nós somos sarados. O Senhor carregou aquele fardo da enfermidade, para que nós não precisemos mais carregá-los, Jesus. O Senhor nos fez saudáveis, o Senhor nos criou perfeitos, e a enfermidade não é da Tua vontade sobre o nosso corpo. Não, o Senhor não nos criou para carregar uma doença, e por isso o Senhor mesmo veio e carregou as nossas enfermidades, Jesus. Por isso nós cremos que nós não precisamos mais carregar em nosso corpo esta enfermidade, este mal, esta obra maligna. Nós não aceitamos mais carregar este fardo da enfermidade. Recebemos a cura pela fé na Tua palavra. Tomamos posse agora, Jesus, da cura de toda dor, de toda enfermidade no nosso corpo, em nome do Senhor Jesus. Pelas Tuas pisaduras nós somos sarados. Amém. Graças a Deus. Diga comigo: Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Eu não preciso carregar uma enfermidade em meu corpo, porque verdadeiramente Jesus Cristo carregou, levou sobre si as minhas enfermidades, e pelas Suas pisaduras eu sou sarado. Pelas Suas feridas eu estou curado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Quantos creem que Jesus carregou sobre si as nossas enfermidades? Deus nos criou perfeitos, e não precisamos carregar essa enfermidade, porque Jesus já carregou as nossas enfermidades. Estamos sarados. Como diz a Escritura, por Suas feridas somos sarados. Amém? Glória a Deus. Vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 6. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Amém? Diga comigo: punir todo ato de desobediência, estando completa a nossa obediência. Pode assentar, irmãos. Há 2 semanas, eu comecei uma série de mensagens chamada Quebrando os Ídolos. E eu quero continuar esta série hoje e terminá-la domingo que vem, tratando sobre vários aspectos da idolatria dentro do nosso coração, coração dos cristãos. A palavra do apóstolo João
no último versículo da sua primeira carta, 1 de João 5:21, é uma palavra para a igreja, é uma palavra para nós. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Várias formas de ídolos, ou idolatria, que são levantadas no nosso coração, no nosso interior. Naquela primeira mensagem nós falamos sobre vencer a cobiça, que se manifesta de várias formas, o desejo de possuir sempre mais e nunca estar satisfeito, uma ganância, uma avareza, que a Bíblia diz claramente que é idolatria. E quantos têm vencido a avareza, a cobiça, os desejos da carne? Quantos têm vencido? Digam amém. Hoje eu quero falar a respeito de eliminar a desobediência, porque desobediência é pecado, desobediência é idolatria. Desobediência, como o apóstolo Paulo escreve aqui neste texto que acabamos de ler, desobediência gera punição, prontos para punir todo ato de desobediência, estando completa a obediência de vocês. Então, neste versículo nós vemos claramente duas palavras importantes, seríssimas de Deus para nós. Toda desobediência será punida, e Deus espera de nós uma obediência completa. Deus espera obediência completa daqueles que o amam, daqueles que o servem. E eu quero tratar um pouco deste assunto de obediência e desobediência, lendo dois textos muito conhecidos na Bíblia, mas quero analisar com você algumas condições e algumas coisas importantes. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, Deus coloca Abraão à prova, e vamos ver isso. Gênesis 22, versículo 1 e 2, observem. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Quem colocou Abraão à prova? Deus. Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. É importante a gente distinguir prova de tentação, porque quem nos prova é Deus. E quando Deus coloca alguém à prova, é para aprová-lo e honrá-lo. Quando Deus nos coloca à prova, Ele examina nossa motivação, nosso coração, e sendo aprovados numa prova, Deus nos dá mais do que Ele já havia dado. Deus nos honra e nos abençoa mais. Por outro lado, tentação não vem de Deus. O tentador é Satanás. É ele que coloca situações para nos atrair e nos tentar, para que nós possamos cair no pecado, e então nos afastar de Deus. E também nós somos tentados, diz a Bíblia, pelos nossos próprios desejos, nossas próprias concupiscências, nossa própria cobiça, nos atrai a uma tentação. Então, tentação é diferente de prova. Tentação visa nos destruir, nos derrubar e acabar conosco. Mas prova é uma experiência, é uma situação que Deus nos coloca para nos honrar, para nos abençoar ainda mais. E a Bíblia diz aqui que Deus provou Abraão, dizendo para ele: Abraão, tome o seu único filho, Isaque, a quem você ama. E Deus foi claro: Abraão, teu único filho, Isaque, a quem você ama, teu único filho com Sara, porque Abraão tinha um outro filho com a escrava Agar, e ele podia, se Deus não tivesse sido claro, ele podia pensar: Deus está mandando eu sacrificar Ismael,
Mas Deus disse claramente: tome o seu filho, Isaque, e vá para a região de Moriá, nas montanhas de Moriá, exatamente onde fica Jerusalém hoje. Na época de Abraão, Jerusalém ainda não existia. E vá e sacrifique seu filho Isaque como holocausto no monte que eu lhe mostrarei naquela região. Deus provou Abraão. Deus queria ver até onde Abraão obedeceria ao Senhor. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu. Na manhã seguinte, pegou o seu filho, pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou o fogo e foi para onde Deus havia mandado. 3 dias de jornada. Chegando lá, Abraão obedeceu. E olha o que ele diz no versículo 5. Gênesis 22, 5. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. A atitude de Abraão era adoração a Deus. Deus pediu um sacrifício muito difícil para Abraão, o sacrifício do seu filho amado, e ele vai para adorar a Deus sacrificando o seu filho. E a primeira vez que a palavra adorar, a raiz da palavra adoração aparece na Bíblia é nesse texto. E a palavra adorar está ligada aqui a obedecer o que Deus mandou. A essência, o princípio fundamental da adoração é a obediência. Aqui Deus nos ensina, com a atitude de Abraão, que a adoração é mais do que expressar belas palavras para Deus, mas é render totalmente a nossa vida em obediência a Deus. Uma definição de adoração que eu gosto muito é dizer que adoração é a escolha de obedecer, render-se, honrar e dar graças a Deus. Diga comigo: adoração é a escolha de obedecer, render-se, honrar e dar graças a Deus. Abraão obedeceu, foi para a região que Deus havia mandado e foi dizendo: depois de adorarmos, voltaremos. Ele preparou tudo, ele preparou o seu filho sobre a lenha, colocou ali Isaque e o amarrou, tudo pronto para o sacrifício do seu filho amado, em obediência ao que Deus havia mandado. E quando ele pegou o cutelo para sacrificar o seu filho, no versículo 12, Deus o mandou parar. Leia o verso 12. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque você não me negou seu filho, seu único filho. Agora sei que você teme a Deus. Observe a obediência de Abraão. E Deus dizendo para ele: agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu único filho. Obediência. Adoração depende da nossa obediência. Então Deus disse para ele não sacrificar Isaque. Naquele momento Deus proveu um cordeiro para o holocausto. E no final desse texto, no versículo 18, Deus prometeu a Abraão lhe dar uma descendência poderosa e abençoada. E veja no verso 18 o que Deus fala a Abraão: e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Obediência. Abraão foi a Moriá dizendo: eu vou adorar a Deus. E Deus recebe aquela adoração, porque Abraão lhe obedeceu. Adoração é obediência. Obediência é a maior expressão de adoração a Deus. Aí nós podemos definir idolatria como a atitude de não dar a Deus a adoração, a honra
e a gratidão que Ele merece. Quando não damos a Deus a adoração que Ele merece, levantamos um ídolo em nosso coração. E adoração é obediência. Assim nós concluímos: desobediência é idolatria. E hoje nós queremos quebrar o altar da desobediência no nosso coração. Hoje nós queremos eliminar a desobediência na nossa vida. Um outro texto que nos fala claramente a respeito de adoração e obediência está em Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 10, quando Jesus foi tentado. Na tentação de Jesus, Mateus 4, versículo 8, diz assim: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. O diabo, o tentador, agora não é Deus provando o seu filho, é o diabo tentando Jesus, querendo pegá-lo numa tentação e dominá-lo. O tentador, o diabo, levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse para Jesus: tudo isso eu te darei. E o diabo tinha propriedade para dizer isso, porque ele havia conquistado a autoridade das mãos do homem no jardim do Éden. Quando Satanás enganou o homem, Adão e Eva, no jardim do Éden, ele passou a ter autoridade e domínio sobre as nações, sobre os reinos da terra. E por isso ele disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Se te prostrares e me adorares, Jesus, tudo isso eu te darei. O que é que Satanás queria? Que Jesus se rendesse diante dele, que Jesus se dobrasse, se rendesse e obedecesse à vontade de Satanás. Adoração, render-se e obedecê-lo. Satanás promete os reinos do mundo a Jesus, se ele se rendesse e adorasse a Satanás. Ele estava dizendo mais ou menos assim: se você se render aos meus pés e se submeter à minha vontade, eu te darei tudo isso. Ainda hoje Satanás oferece e entrega coisas para muitas pessoas que se rendem aos pés dele e obedecem à sua vontade e não à vontade de Deus. E veja a resposta de Jesus no verso 10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Resposta de Jesus: retira-se, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Adore somente o Senhor teu Deus, obedeça somente ao Senhor e não a Satanás, obedeça a Deus e não aos desejos da sua carne, obedeça só a Deus e não ao pecado, e só a Ele preste culto, só a Ele servirás. Adoração a Deus acontece quando nós nos submetemos só a Ele, nos rendemos a Ele e servimos ao Senhor em obediência. Então, desobediência é idolatria, e nós precisamos quebrar essa idolatria na nossa vida. Deus espera a nossa obediência completa. 1 de Samuel, no capítulo 15, versículo 22, Deus nos fala claramente o quanto a obediência é mais importante do que qualquer outra coisa. 1 de Samuel 15, 22.
Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha Deus perguntando para mim e para você. O Senhor, o meu Deus, o nosso Deus, Ele tem mais prazer em sacrifícios, em holocaustos, em dar dinheiro para Ele, em trabalhar muito, em religiosidade. Ele tem tanto prazer em sacrifícios, em holocaustos, quanto em que se obedeça a sua palavra. E Deus mesmo dá a resposta no final deste versículo 22, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Diga comigo, obedecer é melhor do que sacrificar. Então Deus espera obediência. Deus espera que eu e você possamos adorá-lo obedecendo a sua vontade. Observe a idolatria nesse texto, no versículo 23. Olha o que a Bíblia diz: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Idolatria. Deus espera a nossa obediência. Nós podíamos falar de alguns aspectos da obediência, como por exemplo a obediência às autoridades, porque isso faz parte do contexto e do propósito da obediência na Bíblia. Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus, e quem resiste à autoridade está resistindo ao próprio Deus. Colossenses no capítulo 1 diz que todas as coisas que foram criadas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, autoridades, poderes, principados ou potestades, foram criadas por Ele, Cristo, e para Ele. Ou seja, toda autoridade foi criada por Ele e para Ele. Então, obedecer à autoridade é um mandamento de Deus. Eu não vou me deter nisso, porque esse é um assunto que nós vamos nos aprofundar em outro momento, mas eu quero apenas registrar que a obediência à autoridade constituída por Deus na terra reflete como nós estamos obedecendo a Deus e a sua autoridade. Reflete, da mesma forma que a Bíblia diz que ninguém pode dizer eu amo a Deus, mas não ama seu irmão, porque quem pode amar a Deus a quem não viu, se ele não ama seu irmão a quem ele viu? Então Deus o chama de mentiroso. É impossível dizer eu amo a Deus, se eu odeio o meu irmão, se eu odeio os meus irmãos, o próximo. Então nós temos que, da mesma forma, entender que se eu não obedeço à autoridade constituída por Deus, eu não estou obedecendo a Deus. A maneira como obedecemos e nos comportamos diante das autoridades, sejam governamentais, eclesiásticas ou familiares, reflete como eu estou obedecendo à autoridade do meu Deus. É um reflexo. Por isso eu me preocupo muito quando eu vejo irmãos da igreja em redes sociais atacando autoridades do governo. Pode ser corrupto, pode ser o que for, nós estamos em obediência e debaixo de autoridade. Eu me preocupo quando eu leio alguém metendo a boca no governo, na autoridade governamental do Brasil, do estado ou do município.
A maneira como obedecemos à autoridade reflete a nossa obediência a Deus. Mas eu quero falar e avançar com você na obediência a Deus, obediência aos mandamentos de Deus, obediência à palavra de Deus, obedecer à palavra do Senhor. Uma coisa muito séria, irmãos, é que nós precisamos vencer o pecado intencional. Pecado intencional é aquele pecado que a pessoa sabe que está errado e continua nele, está consciente do seu pecado e continua pecando. É diferente do pecado ocasional, que aconteceu, foi um acidente, mas a pessoa verdadeiramente se arrependeu e deixou. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Então, quando há um arrependimento verdadeiro, a pessoa se arrepende, ela confessa e ela deixa de praticar aquilo está cancelado, está perdoado, está apagado, está purificado com o sangue de Jesus Cristo. Mas o pecado continuado, continuar vivendo no pecado, isso é intencional. Mesmo que a pessoa finja um arrependimento na hora da Santa Ceia, dizendo: ó Deus, perdoa esse pecado que eu estou vivendo, me perdoe, Senhor. E aí toma a ceia, como se tudo estivesse tão bem, mas continua pecando. E a pessoa, quando ora, sabe que ela não está decidida a parar. E continua no pecado. Isso é pecado intencional. Isso é pecado contínuo. Olha a seriedade disso, quando nós lemos a primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 6, quando a Bíblia fala sobre pecado intencional, viver na prática do pecado. João 3, versículo 6, todo aquele que nele permanece, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado, não o viu, nem o conheceu. E o versículo 8 também, aquele que pratica o pecado, é do diabo. Meu Deus, isso é sério. Aquele que pratica o pecado, aquele que vive praticando o pecado, aquele que vive na prática do pecado, consciente, intencional, é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Diga comigo: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, irmãos, obediência nos leva a vencer essa vida de pecado intencional. Desobediência leva o cristão a continuar na prática do pecado, dominado pelo pecado, dominado pelo inimigo, pelo diabo, que peca desde o princípio, e que é o tentador, que tenta nos dominar no pecado. Nós precisamos quebrar este altar da desobediência na nossa vida. Eu quero citar um exemplo de um profeta no Antigo Testamento. Há algumas semanas atrás nós citamos a história do profeta Balaão. Quantos se lembram? Balaão, Deus falou claramente com ele: não vá, mas ele ficou insistindo no assunto. E ele revelou o que havia no coração dele. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, escreveu dizendo que Balaão amou o prêmio da injustiça. Ele cobiçou o prêmio que ofereceram para ele. Por isso, mesmo sabendo claramente a vontade de Deus, ele não resolveu a questão e continuou desejando aquilo.
Agora, um outro profeta no Antigo Testamento, no primeiro livro de Reis, no capítulo 13, acontece algo muito semelhante. Esse é o profeta de Judá, ou o homem de Deus de Judá. Veja o que aconteceu. Primeiro livro de Reis, no capítulo 13, versículo 16. Antes de lermos esse versículo, a história foi mais ou menos assim. O rei Jeroboão construiu um altar idólatra em Betel, estava sacrificando nesse altar idólatra, contrário à vontade de Deus, e Deus mandou esse profeta lá de Judá, até Betel, para pregar e profetizar contra o rei Jeroboão, e contra aquele altar de idolatria que ele havia construído. E o profeta de Judá foi até lá, pregou e disse: vocês estão em pecado, esse altar não agrada a Deus. Rei Jeroboão, você está levando Israel a pecar contra Deus. E o rei, ouvindo aquela palavra do profeta, se irou, apontou o dedo e disse: prendam esse homem. Naquele momento a mão, o braço do rei Jeroboão endureceu, e ele não conseguia mais dobrar o braço e recolher o braço, ele ficou com o braço duro e esticado. E ele pediu para o profeta orar por ele, e o profeta orou para ele ser curado. Deus deu um sinal, e aquele altar rachou na hora, e cinza caiu do altar. Mas ele não arrependeu-se para deixar a idolatria. Quando ele viu aquele sinal, ele quis convidar o profeta de Judá para o seu palácio, dizendo: venha comer comigo no meu palácio. E o profeta disse para ele: eu não posso ir com você, porque Deus mandou que eu viesse e voltasse por outro caminho, e não comer nem beber nada aqui em Betel. E ele estava indo embora, quando um profeta velho foi até ele. Quem já leu a história desse profeta velho? Então o profeta velho de Betel, ele vai até onde estava o profeta de Judá. Ele encontra o profeta de Judá embaixo de uma árvore, e diz para ele: venha à minha casa comer alguma coisa. E então no verso 16, leia comigo o que o homem de Deus, o profeta de Judá, disse. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água nesse lugar. Não posso ir com você. Está muito parecido com Balaão. Está muito parecida a história com Balaão, que sabia a vontade de Deus, mas viveu dizendo para aqueles que o haviam convidado: Deus não me permitiu ir. O profeta de Judá aqui, ele diz: eu não posso ir com você. Esta resposta já traz implícita um sentimento profundo no coração de alguém que deseja ir, mas não pode ir por uma imposição. É como se ele estivesse dizendo: eu não posso ir com você, mas eu gostaria de ir com você. Eu quero muito ir com você, mas eu não posso, porque Deus mandou eu vir aqui, eu pregar e eu voltar por outro caminho, sem comer e beber nada neste lugar. Então ele diz: eu não posso ir com você. Essa é a maneira como muitos cristãos têm vivido diante de Deus. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, Deus não permite. Essa é a razão porque muitas pessoas nem vêm para a igreja, porque elas pensam que igreja evangélica, cristã, é lugar de proibição daquilo que a pessoa gosta. Eu não me torno crente, porque crente não pode isso, não pode aquilo, e tudo isso é o que eu gosto. Vivem
debaixo de uma lei, de uma imposição. Ou então, eu tenho que fazer isso porque Deus mandou. Eu tenho que ir à igreja ao domingo porque Deus, senão Deus vai ficar bravo comigo. Eu não venho à igreja porque eu tenho que vir, eu venho à igreja porque é meu prazer me encontrar com Deus, junto com os meus irmãos, e adorar e celebrar a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Eu tenho que orar, porque senão Deus não vai me abençoar. Eu não tenho que orar por obrigação, eu tenho prazer em orar e desfrutar da companhia mais preciosa de todo o universo, que é a presença do meu Deus, Criador, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho que dar o meu dízimo, senão Deus vai me castigar com o devorador. Vivem debaixo de uma lei, vivem debaixo de uma obrigação, é por isso que não vencem o pecado, é por isso que não tem força para vencer o pecado. Sabe qual é a força do pecado em nós? Pergunte para quem está do seu lado, o que é que dá força para o pecado na sua vida? Qual é a força do pecado? Leia comigo 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 56. 1 aos Coríntios, 15, 56. Vamos ler juntos, irmãos? Todo mundo junto. Quem tem a Nova Versão Internacional, ou então leia aqui conosco no telão. Todos juntos, 1, 2, 3. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Não é a lei de Moisés, não é a lei de Deus. É a lei que nós consideramos como uma imposição e uma obrigação de cumprir. A força do pecado, o que dá força ao pecado para que o pecado domine você, para que você não vença o pecado, é considerar os mandamentos de Deus uma lei, uma obrigação. É viver como se fazer o que é certo fosse uma lei. Viver debaixo da lei. É isso que dá força ao pecado. Eu não vou porque eu não posso. Eu não posso ir com você. Deus não permite que eu faça isso. Eu tenho que fazer porque Deus está mandando fazer. Esse tipo de relacionamento com Deus, baseado numa imposição, numa lei forçada, que você tem que obedecer, só dá mais força para o pecado, e deixa o crente frustrado, porque ele tenta obedecer, mas não consegue, e vive caindo e tropeçando no pecado, e então não entende por que ele não consegue viver de acordo com a vontade de Deus. Agora, como nós podemos vencer o pecado? Como eu e você podemos quebrar essa força do pecado em nós? Romanos capítulo 6, versículo 14, nos diz como nós podemos vencer a força do pecado. Romanos 6,14. Quantos querem vencer o pecado, irmãos? E obedecer a Deus? Romanos 6,14. Porque o pecado não os dominará. O pecado não os dominará, porque vocês
não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fale para quem está aí perto de você: o pecado não terá domínio sobre a sua vida, quando você não vive debaixo da lei, mas quando você vive debaixo da graça. Veja bem, não é uma lei que eu tenho que obedecer de forma forçada. Eu não vivo debaixo da lei, eu vivo debaixo da graça de Deus. Sabe o que é graça? Graça não é apenas o favor imerecido de Deus para nos salvar. Graça vai além disso. Além de ser um favor que nós não merecemos, graça é uma força, é um poder que Deus nos dá, nos capacitando a viver a sua vontade. A graça é a força capacitadora. A graça de Deus é uma força que nos capacita a fazer a vontade de Deus, a viver na plenitude da vontade de Deus. Certa feita, o apóstolo Paulo estava sofrendo e perturbado com um espinho na carne, e ele começou a orar sobre aquele assunto. Deus, afasta de mim esse espinho na carne. A Bíblia diz que 3 vezes ele orou: Deus, eu não estou aguentando mais esse espinho na carne, está piorando a cada dia, Senhor, eu não aguento mais essa situação, ó Deus, afasta de mim esse espinho na carne. E Deus respondeu a ele: Paulo, a minha graça te basta. Deus responde para mim e para você, igreja: a minha graça te basta. Sabe o que Deus está falando? A minha graça é suficiente para capacitar você a suportar esse espinho na carne. A minha graça é o poder que capacita você a me obedecer, diz o Senhor. A minha graça capacita você a viver debaixo da minha vontade, voluntariamente, e não debaixo de uma lei que você não consegue obedecer. A graça nos capacita. Pode aplaudir e dar glória a Deus, porque estamos debaixo da graça. Graça sobre graça. Estamos debaixo da graça. Então nós somos capacitados por Deus. Isso não vem de nós, é dom de Deus nos capacitando a quebrar o altar da desobediência e a viver em plena obediência a Deus e a sua palavra. Diga comigo: a graça me capacita a obedecer a Deus. Fale comigo: o pecado não me dominará mais, porque eu não estou debaixo da lei, mas eu estou debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. É graça. Então eu não vivo mais assim: eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que fazer isso que Deus está mandando. Não, eu vivo debaixo da graça. Agora a vontade de Deus é a minha vontade. O Senhor me capacita e eu digo: eu não faço isso, porque eu estou debaixo da graça do meu Deus, e eu não preciso disso, porque a graça me basta. A graça é suficiente. A graça me capacita a viver sem fazer isso. É graça, não é lei. Observe o que Jesus falou sobre os mandamentos. João capítulo 14. João 14, 15, você já sabe de cor. Amém? O que está escrito em João 14, 15? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês vão conseguir obedecer os meus mandamentos. Jesus explica isso melhor no versículo 21.
João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Qual é a característica de quem ama Jesus? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Olha a revelação que Deus nos dá nesse texto. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. De quem é o mandamento agora? Era de Deus, mas agora eu tenho esses mandamentos. Agora, não é mais o mandamento de Deus que eu preciso obedecer. Agora eu tenho esses mandamentos. Eles são meus. Agora eu não faço, eu não vou, ou eu faço, não porque é um mandamento dele, mas porque agora eu tenho esses mandamentos. Eles são meus, eles estão comigo, e agora são a minha vontade, os mesmos mandamentos e a mesma vontade do meu Deus. Quem tem os meus mandamentos? Agora não é Deus que está mandando, agora você que quer, agora a tua vontade está igual a dele. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Isso é muito forte, muito profundo. Não é mais agora uma lei que está sendo imposta sobre você e você é obrigado a obedecer. Agora, os mandamentos dele fazem parte da sua vida, você o tem. Agora, eu e você podemos dizer, eu tenho os seus mandamentos. Esses mandamentos agora não são apenas de Deus, agora esses mandamentos são meus, eles estão dentro de mim, esta palavra está escrita dentro de mim, eu vivo esses mandamentos, porque eles são a minha vida. Estes mandamentos agora fazem parte da minha natureza, e eu amo Jesus, por isso eu obedeço os mandamentos do Senhor. Quantos aqui têm os mandamentos de Deus? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Se nós desejamos que Jesus se revele a nós, nós precisamos ter os mandamentos dele para nós e amar o Senhor. E então ele se revelará a nós. A força do pecado é a lei. Mas nós não estamos vivendo debaixo de uma lei, nós estamos vivendo debaixo da graça do Senhor Jesus. Fica de pé, vamos orar juntos, vamos quebrar esse altar da desobediência. Vamos quebrar a desobediência e vamos viver o mandamento de Deus como sendo o nosso prazer. Primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 3, Deus continua falando sobre como nós obedecemos os seus mandamentos. Primeira de João 5, 3, porque nisto consiste o amor de Deus, o amor a Deus. Nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Não é um peso, é um prazer. É como um pastor que um dia conta o testemunho que ele nem gostava mais de futebol, de esportes, e no lugar onde ele começou a trabalhar, todo mundo falava de esportes e do time daquela cidade. E ele começou então a se envolver e a assistir.
e pesquisar e conhecer tudo sobre aquele time. E um dia ele estava assistindo um jogo importante daquele time, que agora era o seu time do coração, e faltavam 8 minutos para acabar o jogo. Um jogo importante, de um campeonato importante. E quando faltavam 8 minutos para terminar o jogo, o Espírito Santo começou a incomodá-lo e impulsioná-lo fortemente para orar, e dizendo: vai orar, ore agora, vai para o teu lugar de oração agora e ore. E ele sentia um forte impulso para a oração naquele momento, mas vidrado no jogo, na televisão, falou com Deus: Senhor, espere, faltam 8 minutos apenas, depois eu fico 5 horas orando. E aquele chamado para a oração continuou forte, e ele continuou ali resistindo e de frente da TV, e aquele impulso para a oração continuava: vai orar, vai orar. E novamente ele disse para Deus: Senhor, faltam 6 minutos, quando terminar o jogo eu oro por 5 horas. E ele continuou ali até o jogo terminar. Terminando o jogo, ele foi para o seu quarto, para o seu lugar de oração, e começou a tentar orar, mas não saía nada e não sentiu mais nada. E Deus não estava mais esperando a oração dele. Passou aquele chamado, e ele sentiu algo tão frio, tão ruim na vida dele, porque ele desobedeceu um chamado de Deus, que ele substituiu e considerou mais importante fazer aquilo que ele estava ali fazendo. Quantas vezes, irmãos, Deus tem chamado você e você tem resistido e tem desobedecido? Quantas coisas Deus já falou com você aqui nesta igreja e você tem resistido e não tem mudado? Quantas coisas Deus já falou com você no seu tempo a sós com Ele, quando você está lendo a Bíblia, ou quando você está no seu momento de oração, e você não tem obedecido fielmente? Há um altar de desobediência. Quantas vezes nós somos como aquele profeta de Judá, fazendo aquilo que Deus manda, mas desejando outras coisas. Quantas vezes nós somos como Balaão, que conhece claramente a vontade de Deus, mas insiste em buscar ou realizar a nossa própria vontade. Há um altar de idolatria para ser quebrado, e nós precisamos amar Jesus de todo o nosso coração. Amando o Senhor de todo o coração, nós vamos sair debaixo de uma lei e vamos viver debaixo da graça, e a graça nos capacita a obedecer os mandamentos. Os mandamentos não vão ser mais dele, os mandamentos vão ser nossos, porque agora eu tenho os seus mandamentos e eu os guardo. Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus,